Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje nós vamos falar sobre a importância da tua frequência energética. Não que seja a primeira vez que vamos falar sobre isso, mas trabalhar a sua frequência é algo que precisa entrar na sua prioridade. Você não precisa passar por situações de conflitos, de estresse extremo ou chegar ao caos para entender que cuidar das suas energias pode sim e vai te ajudar a viver melhor. Então vem comigo que você vai saber e aprender como é possível fazer isso em poucos minutos, através de dicas simples, mas muito funcionais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a parceria com a Decorato, que garante esse cenário maravilhoso para chegar para você. Agradecer também o pessoal, é claro, da TVR, que garante essa imagem e qualidade para você que está aí nos assistindo. E se você passa por aqui, curte o nosso conteúdo e recebe alguma informação que pode acrescentar e inclusive ajudar de alguma forma na sua vida, lembra de deixar o like aqui embaixo, lembra de comentar o vídeo se você gostou, o que você aprendeu. Tudo isso tem importância e é muito relevante para chegar a outras pessoas. Se ainda não me segue no Instagram, você me encontra no @LúciaVerdim. Eu sempre posto sobre astrologia para que você já saia de casa sabendo qual é a energia do dia, mas também acrescento sobre as vidas que estão sendo trabalhadas, as pessoas que se escolhem. E sempre que a gente se escolhe, nós temos a chance e a possibilidade de realmente transformar, de melhorar algo que esteja precisando na sua vida. Do que você gostaria de cuidar? Você gostaria de melhorar sua saúde, seu relacionamento, a sua vida financeira, profissional? Qual é a área da sua vida que você realmente gostaria de transformar nesse ano ainda de 2025? Todo o aprendizado que nós trazemos aqui toda semana acrescenta alguma informação que pode dar um insight, um despertar. E quando você desperta, realmente você pode encontrar uma saída, uma nova oportunidade ou sei lá, uma opção que você estava buscando. Já percebeu que muitas vezes você pensa uma coisa e de repente algo acontece e você diz: nossa, eu pensei nisso ontem, nossa, eu acordei pensando nisso. Tudo isso é energia que está no ar. Falando em energia que está no ar, eu não sei se você acompanha, os noticiários e não que você precisa olhar tudo de cabo a rabo, mas a questão é que muitas informações estão chegando até nós quando acontecem algumas coisas de forma assim que nos assustam, mas ao mesmo tempo nos surpreende. Por exemplo, como é que alguém pode sobreviver a um acidente aéreo? Como alguém foi fazer uma caminhada, um retiro, uma viagem que tem um lado ou bastante tendência a ser espiritualizada e de repente acontece uma fatalidade. Você já pensou sobre isso? Você já se pegou refletindo ao invés de punir, se revoltar, ao invés de soltar todos os cachorros, procurar justificativa? E eu não sei você, mas cada informação que chega até mim, cada sentença que chega, eu começo a refletir, não, na verdade, questionando o universo, mas perguntando a mim mesma se eu estou em qual frequência. Será que eu saio de casa com alegria, com felicidade, com gratidão, porque eu vou trabalhar, porque eu vou caminhar, porque eu vou cumprir as minhas obrigações? Ou será que eu estou sempre reclamando? Você já parou para pensar nisso?
Será que você já sai de casa acelerando, atrasado, irritado, bravo e o primeiro que corta a sua frente leva todas as suas energias de reações? Será que isso faz diferença? E se eu te disser que quando você faz tudo isso, é porque você talvez não esteja conseguindo transmutar o que precisa ser transmutado dentro de você? Muitas vezes você ficou com a energia do outro, muitas vezes você passou por uma dificuldade e você acaba abraçando aquela energia, mesmo que você não saiba exatamente, mesmo que você não tenha visto nada disso. A questão é que tudo isso acaba ficando dentro de você e você acaba muitas vezes interiorizando esta energia. Quando você começa a tomar cuidado com isso, começa inclusive a dizer: isso não me pertence, isso não é meu, não vou entrar nessa frequência. Tudo isso começa a blindar o seu campo, reforçar a energia de proteção. Porque quando você reclama, é você entrando na mesma frequência e na mesma energia ruim. Quando você simplesmente olha, avalia e diz: isto não me pertence, então você ganha força para não entrar naquela energia ruim. Energias elevadas, energias mais baixas, tudo isso pode representar muitas coisas. Quanto mais feliz você estiver, com certeza você vai estar vibrando numa energia mais alta. Amor, paz, gratidão, felicidade, união, amizade, tudo vibra lá em cima. Quando você está reclamando, quando você está infeliz, quando você está injuriado, quando você está insatisfeito, tudo isso está lá embaixo, numa energia muito ruim. E conforme a energia que vibra dentro de você, é que você atrai coisas para a sua vida. Então, desde a consciência, se você quer atrair um bom trabalho, se você quiser um bom parceiro, uma boa parceira, se você quiser uma oportunidade boa, se você quiser inclusive tirar umas boas férias, você precisa estar vibrando lá no alto. Cuidar das suas energias é que vai realmente fazer muita diferença. E eu vou pedir para o pessoal da produção fechar aqui a câmera na mesa, nos chakras inclusive. Eu já trouxe essa representação para vocês, não é novidade, a não ser que você esteja chegando aqui pela primeira vez. Mas sempre tem algo mais a ser acrescentado ao que inclusive nós já conhecemos. Essa, por exemplo, como são mandalas que representam os chakras e cada chakra tem uma cor. Mas nem sempre o chakra, se não estiver equilibrado, ele vai estar vibrando nessa frequência. Porque quando o chakra estiver vibrando, vejam que são 7 cores, eu vou deixar o chakra aqui do alto da cabeça, é um chakra lilás, que pode ser branco também, e esse é o nosso 7º chakra, o chakra que nos conecta a uma energia mais elevada. O que é a energia mais elevada? É aquela energia que te coloca num estado de gratidão, que te coloca num estado de felicidade, que te coloca numa frequência para atrair coisas melhores. E por isso que eu gosto muito de trazer também, quando nós falamos de energia, a imagem do Buda. Porque quando você olha para um Buda, você vê a energia, você sente a energia da paz, a energia da tranquilidade, a energia do silêncio verdadeiro, inclusive. Vamos entender algumas questões? Você pode estar quieto, mas pode não estar em silêncio. Mas você pode estar em silêncio mesmo diante de uma multidão, mesmo no meio de um caos. O silêncio é sagrado. O silêncio é um estado, inclusive, que você alcança quando você traz a consciência em você, quando você consegue separar-se
do contexto que não é seu, quando você retoma a sua presença divina, e por isso que é tão importante você reservar alguns instantes, alguns momentos, inclusive, para que você desenvolva essa calmaria. A calmaria vai trazer junto o silêncio onde você vai poder, inclusive, receber as instruções, as informações, ser o que nós chamamos da frequência da iluminação. O que é frequência da iluminação? Frequência da iluminação é quando você começa a perceber que você está conectado à essência do universo, à essência da criação, e tudo isso é divino. Na verdade, conforme nós vamos crescendo, conforme o meio que nós participamos, nós perdemos essa conexão. E por isso que conforme a fase da vida que você está, se você já começa a compreender que tudo é sim uma questão de escolha na vida, então você vai entender que você é responsável pelas suas escolhas em todos os sentidos. É responsável também pelas suas ações, porque tudo que você faz ou deixa de fazer também vai trazer um resultado para a sua vida. Você já tinha pensado sobre isso? Você já tinha refletido sobre a sua responsabilidade? Você já tinha percebido, você já fez alguma aula de meditação? Ou se você faz yoga, por exemplo, às vezes até uma caminhada meditativa. Sabe aquela caminhada que você se encontra na natureza, que você contempla o céu, que você observa as árvores que estão ao seu redor, as folhas que voam conforme você passa. Você já percebeu sobre isso? Tem uma história de um monge que convidou assim os seus discípulos para caminhar no meio de uma floresta. E quando eles começaram a caminhar, um dos discípulos perguntou para ele por que ele não ia sempre em linha reta. Ele simplesmente respondeu: "Eu estou tomando cuidado com as formigas." Olha que muitas vezes nós nem percebemos por onde passamos, né? Às vezes a gente atropela tudo, chuta isso, chuta aquilo, reclama. Ou então você está no celular e você nem percebe que a sua caminhada, ao invés de ser uma troca perfeita de energia e de ar, de movimento, de contemplação, de energia, para que quando você finaliza o seu tempo da caminhada, você possa estar reenergizado. E aí, nessa pressa, nesse automático, cumpri meu treino, tá feito. Aí você só tem essa sensação de automático. E por isso que muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando que cumprem todos os protocolos. Comem direito, dormem direito, exercitam, mas no fundo algumas questões importantes, saúde, bem-estar, bom humor, alegria, não estão no nível que elas desejavam. Faz sentido? Começa a trazer consciência para você que, na verdade, o automático rouba toda esta cena, rouba a nossa conexão, desequilibra o nosso ser. Porque tudo que você faz no automático, de repente você nem percebe que está fazendo. E quando você não percebe que está fazendo, será que tem valor? Olha que tudo isso vai trazendo uma certa consciência. Então eu vou propor, em primeiro lugar, que tal você se preparar para fazer uma caminhada meditativa, nem que seja por apenas 20 minutos. Uma caminhada que não seja tão apressada, no seu tempo, no seu momento, no melhor horário para você. Pode ser logo ao amanhecer, mas se seu dia estiver muito atarefado, talvez você não consiga se desligar a ponto de deixar inclusive o seu celular. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nessa frequência, né, cheio de compromissos, cheio de tarefas, e isso é muito comum, porque se você trabalha conforme a função que você desempenha, é possível que você esteja muitas horas na ativa. E eu não estou dizendo que você precisa mudar isso. O que eu estou dizendo é algo que pode mudar a qualidade, inclusive,
da entrega do seu trabalho. Será que isso te interessa? Será que se você fizer a experiência de caminhar por 20 minutos, numa contemplação, num respirar, num perceber dos movimentos do braço, das pernas, simplesmente ir respirando, soltando e trazendo, sabe, essa consciência que você, quando inspira e respira, você está recebendo energia nova para dentro de você. Quando você solta o ar, você também está tirando tudo que pode estar muito estagnado, muito parado aí dentro de você. E esta energia de circular pode realmente trazer novas ideias, pode trazer a criatividade que você está buscando, pode te trazer um ponto de inspiração. E tudo isso vai fazer a diferença na circulação de toda a energia. Quando nós estamos muito preocupados, é muito comum perceber, quando a pessoa chega para tratamento, que a energia não sobe. Então, geralmente, a pessoa só tem, por exemplo, energia lá no chakra raiz. Só que nós temos todos os chakras e é muito importante que todos os chakras estejam ativados. Quanto melhor a energia circula pelo seu corpo, através do pensamento, sentimento, emoção, respiração, é aí que você começa a perceber a vitalidade sendo renovada dentro de você. Sem vitalidade, nós temos muita dificuldade, inclusive, de sair do sofá, levantar da cama, decidir, resolver, fazer alguma coisa que precisa fazer. É como se algo tomasse conta de nós e nós nos sentíssemos muito pesados. Sabe aquela sensação que você tem, não tenho vontade de fazer nada, estou meio estagnado na vida, precisava fazer isso, precisava decidir, precisava resolver, mas na verdade você não consegue nada. Então, a minha dica é que você não deixe chegar nesse estágio, que você perceba que as suas energias estão sendo drenadas e quando drena, você precisa trabalhar a sua recomposição energética. Por isso que eu vou pedir a sua atenção aqui nos chakras novamente, para que você visualize a energia das cores e quando você olha para as cores, isso faz diferença. O simples fato de você saber que todas as cores têm o seu valor, que quando você come recebe uma energia, um alimento, você usa uma roupa dessa cor, por exemplo, naturalmente você está ativando o chakra raiz. O chakra raiz, para que ele esteja em equilíbrio, é o chakra da matéria, inclusive. E se a matéria não estiver equilibrada, vai estar faltando dinheiro, vai estar faltando muitas coisas que vão começar a te chatear. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem sentir a energia subindo pelos chakras. Porque para que você esteja bem, recebendo energia em todo o teu ser, você precisa estar bem, inclusive no chakra da matéria. Mas como é que nós conseguimos transmutar, como é que nós conseguimos desbloquear aqui se a energia estiver bloqueada? O simples fato de você prestar atenção na sua respiração é algo muito valioso. Nós fizemos um programa onde nós gravamos falando sobre meditação, inclusive. Se você nunca fez, você pode acompanhar ou repetir o programa para que você respire, para que você sente junto comigo, na verdade, e você consiga sentir essa frequência, para que você equilibre, para que você acalme. Então, enquanto você senta, respira e toma consciência da sua respiração, isso vai trazendo o reequilíbrio de todo o teu ser. É assim que você começa a esvaziar o que precisa ser esvaziado e começa a repor a energia em todo o teu ser.
Quando você faz isso, quando você se coloca nessa postura de Buda, nessa sensação, claro que muitas vezes nós temos dificuldade em sentar assim com as pernas cruzadas e não é esse o objetivo principal. A questão, o objetivo, o propósito maior é que você aquiete a sua mente, que você sinta seu coração, as batidas, o compasso, o ritmo, inclusive, perfeito da vida. Conforme você começa a respirar, naturalmente, a frequência vai tomando outra dimensão. Num primeiro momento, tudo isso pode parecer impossível. E você vai falar, Lúcia, eu já tentei. Quantas pessoas vieram numa primeira aula de meditação e diziam assim para mim, nossa, eu não consigo, eu já tentei isso, aquilo, aquele outro. Porém, quando começa numa entrega, se permite ser guiado, aí de repente a pessoa no final, ela fala, puxa, eu nem acredito, eu consegui. Então, mesmo que você já tenha tentado, o meu convite é para que você, no programa que nós tivemos especial sobre meditação, sobre respirar, sobre acalmar, que você tente fazer 1, 2 vezes. Então nós estamos na segunda dica importante. Primeiro é que você se coloque a caminhar de forma tranquila, sem pressa, nem que seja 20 minutos. Nessa caminhada, contemplar tudo onde você está. Não vale esteira, precisa ser ao ar livre de preferência, porque isso também vai alterar a sua frequência, e de preferência sem a busca pelo celular, porque quando você se desliga um pouco é que você começa a retomar a consciência e ir além de só estar lá, precisando tanto, porque muitas vezes as pessoas estão muito o tempo todo. Então nós precisamos nos desligar um pouco para que a gente entenda o que é esta frequência do equilíbrio e do silêncio que começa a tomar conta dentro de você. É claro, quando eu falo em silêncio, esse silêncio ele é muito sagrado mesmo. E muitas vezes, se você está muito cheio de coisas na cabeça, esse silêncio parece ser algo impossível mesmo. Mas conforme você começa a respirar, esse silêncio começa a tomar conta dentro de você, mesmo que você esteja caminhando. Então, se ainda é difícil você sentar aqui e aquietar, você pode fazer uso dessa caminhada 1, 2, 3 ou mais vezes pela semana, desde que seja com essa proposta. Conforme você vai colocando os pés, passo por passo, conforme você vai abrindo seus olhos e observando ao seu redor, tudo isso vai trazendo novas energias para você. E é aí que nós vamos reestabelecendo a consciência e a frequência de cada chakra. Quando você começa a respirar, você vai ativando inclusive o seu chakra do coração e vai saindo só daquelas emoções que podem estar te preocupando, que podem estar inclusive roubando a sua paz. Então a respiração, o silêncio, a calmaria trazem o reequilíbrio que você precisa. E esse reequilíbrio realmente pode fazer muita diferença no seu dia. Em primeiro lugar, nós trabalhamos o seu dia. Depois você começa a observar o que tem mudado na sua vida. As suas escolhas, as suas decisões e a sua determinação em fazer algo que realmente possa lhe dar alegria, prazer e muita realização. Nós vamos agora para um breve intervalo e já já eu volto com muitas dicas valiosas para você. Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você.
Para participar é fácil. A cada R$ 150 em compras, você ganha o cupom. Vem pro Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar. Cato Supermercados, 51 anos, cada vez melhor. Bem-vindo ao paraíso. Imagine acordar com o som das ondas, sentir a brisa do mar e ter o dia inteiro para aproveitar um resort all-inclusive no coração de Natal. No Costeira Palace Resort, luxo e conforto se encontram para criar experiências inesquecíveis. Piscinas incríveis para relaxar, um parque aquático para a diversão de toda a família e um time de entretenimento que garante alegria o dia todo. Drinks à beira-mar, gastronomia impecável e um serviço que faz você se sentir especial. Suítes confortáveis com e sem vista para o mar, para você dormir e acordar nesse paraíso. Está esperando o quê? Seu refúgio dos sonhos te espera. Reserve agora e viva dias inesquecíveis no Costeira Palace Resort. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Para ficar ainda mais fácil, eu trouxe os arcanos maiores do tarô, do mago ao carro, para que você possa compreender o que cada arcano pode fazer, ou qual é a sentença de cada arcano em um chakra para você. E você vai perceber como é maravilhoso trocar essas energias. Claro, você pode usar um cristal e, se você quiser, lembrando que o cristal sempre está relacionado com a cor do chakra. Então você pode deitar, por exemplo, e fazer uma energização, deixar que a energia troque, seja uma troca. Lembrando que o cristal, ele sempre vai fazer uma troca com você. Então você põe o cristal onde precisa energizar, onde você quer ser tocada, inclusive, ou tocado. O cristal sempre vai repor a energia. Um cristal, na verdade, ele nunca se esgota. Então você pode usar todos os dias fazendo uma meditação. O que eu não aconselho muito é que você permaneça com o cristal 7 dias por semana e nunca tire um pouquinho para que ele possa também se recompor. Então, o cristal, ele pode ser usado por um tempo e descansa por outro tempo. Não precisa usar 24 horas o cristal. A não ser que você use uma pedra de cristal para que toda vez que você tocar uma pedra, você se lembre de qual é o compromisso. O que você pensa quando você toca o cristal? Você retoma a sua consciência da sua alegria, da sua prosperidade, da sua abundância. Isso você pode fazer. Deixar o cristal no bolso, por exemplo, onde você sempre toca, e toda vez que você tocar esse cristal, você lembra: eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou abençoado. Se você fizer isso, você também vai conseguir aumentar a sua frequência e, naturalmente, a sua vibração energética. Quando nós falamos dos arcanos do tarô,
Nós precisamos lembrar que cada arcano está relacionado, é claro, à energia que você pode trazer no seu chakra básico. Então aqui nós temos o arcano 1, o arcano 2, o arcano 3 e cada um vai falando do seu chakra. Quando nós trazemos essa consciência ou correlacionamos os arcanos com os chakras, você vai ver que muitas sentenças podem ser iluminadas para você aqui agora. Então vamos pensar assim, o nosso primeiro chakra, a representação é o chakra básico, o chakra raiz. E nós podemos trazer o mago nesse chakra, o arcano 1, por exemplo. Por quê? Porque é o arcano que traz o movimento da matéria, quando ele retoma a consciência de tudo que ele é capaz. Quando você traz essa força do mago, você pode ativar naturalmente a sacerdotisa. A sacerdotisa tem a ver com a lua. Este chakra, que é o chakra do baixo ventre, né, abaixo do umbigo, por exemplo, ele também tem uma meia lua aqui desenhada. E aqui é onde se gera a vida, onde estão os segredos, onde você, inclusive, ativa a sua alegria de viver. Então, essa sacerdotisa, o arcano 2 no seu chakra, correlacionado ao seu chakra esplênico, ele traz essa energia de revelar o que você precisa fazer, o que você precisa soltar, como você deve fazer para que você traga a energia que você precisa. Todos nós somos sacerdotes ou sacerdotisas, todos nós podemos acessar informações de iluminação, desde também que você se dedique alguns minutos para fazer, praticar. É como uma oração. Quando você faz uma oração decorada, ela tem muito menos valor do que quando você para, você coloca suas mãos em oração, quando você respira, quando você pratica como se fosse um ritual. Os rituais, eles são poderosos porque eles acessam memórias, eles abrem inclusive canais dentro de nós. É como se você estivesse falando, agora é meu momento. Agora é a minha hora de conexão. E isso pode ser 5 minutos, 10 minutos, não importa. Claro, se você tiver 1 hora, melhor ainda. Mas eu sei que a vida é corrida, eu sei que às vezes se eu disser que precisa de muito tempo, você já nem vai começar. Então, a minha dica é que você se trabalhe para que você compreenda que 20 minutos de dedicação a uma conexão, a uma caminhada, a uma reflexão, a uma meditação, respirando, soltando, deixando seu corpo acalmar, isso realmente pode fazer e vai fazer muita diferença na sua vida. Mas vamos falar do chakra aqui, onde as emoções pegam fogo, é o nosso chakra do plexo solar. Sabe aquela energia que você começa a perceber que tem tudo a ver com a sua digestão, inclusive. É o chakra, o terceiro chakra, que tem a ver com a imperatriz. Quando você reconhece essa energia dentro de você, quando você começa a querer e buscar equilibrar as suas emoções e não apenas só reagir, você deve perguntar. Quando você sentir raiva, você deve perguntar por que você está com raiva, por que você está injuriado, ou ainda onde você vai chegar através de todos esses sentimentos, aí, essas emoções à flor da pele. Muitas vezes nós nos deixamos levar por raivas e emoções, ou ainda retemos tudo dentro de nós, não temos coragem de falar não quando precisa dizer não, e aí acabamos estragando outras situações. Porque, na verdade, ao invés de haver um equilíbrio das suas emoções, que você se posicione, e por isso que o respirar, o se concentrar em você, saber ouvir, começar a ouvir como é que você se sente, saber dizer não quando precisa dizer não. Quando nós crescemos na vida, conforme a idade que você está, você precisa, inclusive, desenvolver a sinceridade consigo mesmo. Porque quanto mais sincero você for com você mesmo, isso tem muito valor.
Então, se você se ouve, se você for sincero dizendo eu quero, eu não quero, eu escolho isso, eu não escolho aquilo, isso tem muito valor. Isso vai inclusive equilibrando as emoções aí dentro de você. Porque se você se deixa levar, sabe aquela história de Maria vai com as outras? Porque todo mundo foi, você também foi. E depois você volta desenergizado, você nem queria ir. Então precisa aprender a escolher onde você realmente quer ir. O que realmente você quer fazer. E isso é que vai te trazendo força e equilíbrio emocional. Quando você compreende isso, então naturalmente a sua estrutura de vida vai começar a mudar, porque aqui nós temos o grande imperador, e o imperador é aquele que fala da estrutura da sua vida. A estrutura da sua vida tem a ver com o seu coração. Como é que estão as batidas do seu coração? Como é que está você diante aí da sua vida, da sua rotina diária? Você tem percebido que você tem criado uma boa estrutura? Você tem percebido que a construção da sua vida está acontecendo? Ou você simplesmente está deixando a vida passar, a vida te levar, não é mesmo? E você não tem percebido nem seu coração e nem a sua vida em construção. Quando você começa a se dedicar à sua própria construção, naturalmente, saber o que você deseja e o que você não deseja, o valor é o mesmo. Eu costumo dizer, né, porque como eu atendo outras pessoas, eu sou terapeuta há muito tempo e eu lembro as pessoas, inclusive, que o não tem o mesmo valor que o sim. Então precisa saber quando você vai dizer sim, que é a sua escolha, mas também quando você quer dizer não e dizer não. É só assim que você consegue chegar aqui no seu chakra do coração, que é o chakra do plexo, acima do plexo solar. É o quarto chakra, que tem a ver com o grande imperador do arcano do tarô. Quando você começa a ter os seus sentimentos em ordem, quando você começa a ser verdadeiro e com isso percebe a estrutura da sua vida sendo mais edificada, então naturalmente a sua fala, o seu chakra no centro da garganta também começa a ser muito bem ativado. E é aqui que nós acessamos o arcano 5, que é o arcano, em alguns tarôs, o Hierofante, que fala da sua conexão divina, da espiritualidade. E também o 5 como o Papa. Quando você tem esse arcano aqui ativado no chakra da garganta, é que você possa estar nessa conexão, trabalhando através, inclusive, da sua fala, porque de nada adianta nós dizermos que temos fé, mas se no primeiro momento nós nem sabemos a era e a beira, ou ainda nós não temos essa iluminação, essa frequência elevada para que você possa ter uma fala clara, para que você possa ser sincero mais uma vez através do que você fala. E tudo isso vai trazendo energia para os chakras mais elevados. Os chakras mais elevados são o do centro da testa, que nós temos o famoso terceiro olho, que está ligado à nossa glândula, uma glândula pequenininha que fica aqui no meio do nosso cérebro. Nós chamamos o ponto de Deus, ou ainda a glândula pineal, que é uma glândula que desperta conforme você medita, conforme você silencia, e ela está mais desperta ou ela está mais ativada em todas as pessoas que trabalham a sua conexão. Lembrando que você pode sim fazer a oração que você mais gosta quando você medita, porque ela vai se tornar mais valiosa. É a frequência energética que você dá abertura, inclusive, ou canaliza, é que vai fazer a diferença. E aí, quando você fala o seu amém, glória, o que quer que você diga, o eu sou, por exemplo, que é uma ativação, um decreto, conforme a sua frequência elevada, tudo isso se torna mais poderoso. E é por isso que respirar,
acalmar, silenciar é tão poderoso. Porque naturalmente você vai ativando essa glândula. E essa glândula, ela, como terceiro olho, é como se você enxergasse além. Enxergar-se além não é para que você enxergue espíritos, não é isso. É para que você enxergue as dimensões mais elevadas, aquelas que nos tiram um pouquinho essa sensação só da matéria, só da preocupação, só de cumprir tarefas ou obrigações. Eu não sei como é que está a sua vida, mas durante muito tempo a gente se percebe, às vezes, fazendo um movimento só para cumprir a nossa obrigação. E isso fica como eu falei, uma rotina que você só tem obrigações a serem cumpridas. E quando você só faz obrigações sem alegria, sem gratidão, sem agradecer pela conquista, fica muito difícil de você manter a sua frequência elevada. Sem frequência elevada não tem ativação de glândula, sem frequência elevada a saúde pode ser prejudicada, sem frequência elevada todas as suas emoções e sentimentos podem entrar num desequilíbrio. E quando desequilibra, prepara que a coisa pode desandar por completo. Então, quando você começa, em primeiro lugar, equilibrar as emoções, não deixar que as coisas se percam, né? Porque muitas vezes elas se perdem. Mas eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, que você precisa ser... Eu nem sei se vai dar, né? No contexto que você vive. Mas reestabeleça esse equilíbrio. Peça desculpa se for necessário, mas se posicione também. Porque se você não se posicionar, se você cada vez aceitar mais e não é o que você deseja, vai ficar mais difícil. A hora que você for falar, com certeza você vai explodir, você vai xingar a 10ª geração, você vai perder esse controle. E quando você perde o controle, é aí que tudo pode realmente tomar uma dimensão que você não quer. Então, por isso, a cada dia, comece a viver a cada dia, porque isso vai tornar a sua vida mais, entrar nesse fluxo do movimento de todos os chakras, e aí você vai se perceber. O excesso de cansaço é com certeza quando a sua energia se drenou. Se você toma um banho e tem uma noite boa de sono, isso pode recompor você. E se isso for possível através de um bom banho e uma noite de sono, então você já equilibrou. Se isso não for possível, se você está acumulando cansaço, acumulando preocupações e só aumentando o nível de estresse, então você precisa tomar muito cuidado. Quando você começa a se escolher, e dizem que nós temos que escolher sempre por amor, por isso a verdade, por isso equilibrar os nossos pensamentos, nós chegamos aqui no arcano 6, que é o arcano Os Enamorados. E aí, quando você começa a se escolher por amor, com certeza a sua vida toda começa a ser modificada. Muitas coisas boas podem começar a fluir, podem chegar, você vai começar a atrair o que você tanto deseja. Bom, eu não sei se você assistiu o programa que nós falamos sobre a força e a energia do número 7. E está aqui o arcano O Carro, para que eu possa lembrar que a sua vida vai deslanchar mesmo quando você consegue ir equilibrando. Claro que as fases da vida às vezes exigem mais dedicação. Então, se você está passando pela maternidade, por exemplo, é muito provável que você precise se dedicar aos seus filhos pequenos. As crianças, né, os menores, eles são dependentes. E é muito importante que, se você decidiu ser pai ou mãe, que você se dedique a ele. Mas é importante que você comece também, assim que puder, retomar o seu momento, sabe, quando você começa a ter aquela clareza mental e falar, pera, eu também mereço um minuto meu, um momento meu, e tudo vai entrando, sabe,
num fluxo perfeito de vida. E se você acredita nisso, se você acredita que é possível isso, então você vai, ao invés de reclamar, ao invés de cultivar as suas tristezas, as suas mágoas e ressentimentos, você vai começar a olhar para tudo que é positivo. Você vai olhar para tudo que você tem realizado e eram seus desejos, na verdade. O que eu pedi, o que eu tanto queria. E aí, quando você começa a agradecer mais do que se sentir chateado, desprovido, magoado ou ressentido, então você começa a elevar a sua frequência. E é aí que a sua vida realmente começa a ser transformada, independente da idade, independente da sua profissão, independente da sua ocupação. Quero lembrar que muitas vezes nós usamos todas as desculpas para dizer que a gente não tem tempo, para não melhorar, né, qualquer que seja a situação. Mas o tempo é muito relativo. Quando você decide, vai abrir uma janela do tempo para que você possa fazer. Já percebeu? Você tinha vontade de fazer um curso, uma formação que por algum motivo não foi possível quando você estava na época transitando da adolescência para a juventude. E quantas pessoas não se formam aos 70 anos? Eu mesmo conheço uma senhora que se formou psicanálise aos 79 anos de idade. Qual é a desculpa que você vai usar para deixar o seu sonho para depois? Talvez seja o seu momento de se colocar em primeiro lugar. Agora é a minha vez. Quando você faz isso, não é ser egoísta, é a escolha mais importante que você faz. E eu costumo dizer o seguinte: quando você realmente deseja, você põe o pé e Deus coloca o chão. Já ouviu essa frase? Essa frase não é minha, não. Mas esse ditado, essa fala é muito poderosa. Não é o contrário. Você não vai ter o caminho inteiro traçado, não, porque até você vai ter que decidir começar, mas também vai precisar ter a dedicação, a responsabilidade de continuar. Muitas pessoas só começam e não conseguem fechar, não conseguem chegar lá no final do seu projeto. E aí a gente começa a culpar um ou outro, né? Mas tudo isso às vezes precisa aumentar a nossa coragem, precisa deixar os medos um pouco de lado, porque os medos vão estar sempre junto de nós. Acredite, eu mesma não conheço ninguém na vida que não tenha medo. Uns são mais medrosos, outros são menos medrosos. Um tem medo de tudo, outro tem menos medo. E eu não estou pedindo ou falando para você colocar os pés pelas mãos e fingir que não tem medo. Não é isso. Mas que tal negociar essa energia do medo? Olhar para você, se você já não é mais criança, né? Porque com certeza se você está me assistindo, você não é mais criança. Você já tem a idade e a responsabilidade de escolher por você. O que será que você queria fazer, que ainda não fez, mas traria uma realização, uma sensação muito boa de falar, fui eu que fiz. É muito interessante porque como eu convivo com muitas pessoas de várias idades, inclusive na terapia, você começa a perceber que o conflito dos 20 é diferente dos 30 é diferente dos 40 para os 50 e assim por diante. O mais interessante é que todas as pessoas que começam nessa escolha verdadeira, escolher por si mesmo, com coragem, com determinação, e nós não precisamos declarar guerra com ninguém. Nós precisamos olhar para dentro de nós, ouvir nosso coração e saber, inclusive, por quê ou para que o nosso coração desperta e bate mais forte. Sabia que o coração tem um ritmo perfeito e conforme mais saúde, conforme mais alegria, essas batidas têm um som que vibra a vida. E por isso que é nessa vida, nesse ritmo contínuo, nem acelerado e nem muito devagar, mas um ritmo que traga ainda mais vida.
É nessa frequência que você precisa entrar. Quando você compreende que, além de tudo, apesar de tudo, você pode se escolher, você pode começar a trabalhar, seja a sua oração sincera, o seu momento de conexão, seja através de um curso novo, pode ser o curso, talvez não seja profissionalizante, mas talvez você queira fazer um curso de pintura, um curso de música, aprender um instrumento, fazer uma boa aula de pilates, de yoga, que trabalha a respiração, a concentração e a percepção do movimento. Já experimentou? É formidável. Depois, quando você termina uma aula dessa, você está cheio de energia, porque você se desafiou em novos movimentos, mas você precisou prestar atenção, desde a sola dos seus pés até aqui o seu pescoço, a cabeça e todos os membros. E isso tem muito valor. É engraçado falar isso, mas muitas vezes nós só percebemos ou lembramos de uma parte do corpo quando dói. Então, que tal você começar a buscar por um exercício que te lembre de toda a sua perfeição, inclusive, e aí dar valor para esse membro que te compõe. Toda vez que você fala de membro, você está falando de dentro de você também. Então, perceber toda a sua completude com o universo é muito valioso. Tudo isso traz uma elevação da sua frequência. E por isso que muitas pessoas, quando começam a orar, descobrem como se a vida ficasse mais colorida, como se a vida tivesse mais sentido. A minha maior dica de hoje é para que você não espere algo ruim acontecer, para que você comece a trabalhar e elevar a sua frequência energética. Que tal? Que tal você não esperar uma perda? Que tal você não precisar passar por uma dificuldade para que você entenda e para que você se abra, inclusive, para cultivar essa conexão com algo mais elevado? Oração, meditação. Eu falo do Pilates porque o Pilates ele tem muito valor, ele vai movimentar todo o teu ser. Então busque por alternativas que cabem aí no seu bolso, é claro, e na sua vida, e isso pode te ajudar a transformar muito em você. Lembrando que a caminhada meditativa, a respiração, o mantra que se torna sagrado, porque toda vez que você ouve, você lembra que esse momento é seu, que esse minuto é seu, isso também tem muito valor. Então vamos caminhando para o final desse programa. Eu quero deixar aqui os arcanos do tarô, porque toda vez que você olha, você entra na frequência e na energia desta sabedoria divina. Lembrando que o tarô, ele é divinatório e não adivinhatório, e por isso que cada arcano tem tanto valor. Quando você olha para uma cor também do chakra, talvez você se identifique mais com o verde, com o amarelo, com o azul, com o tom de azul. E isso também pode estar falando de você. Toda vez que você olha para um cristal, toda vez que você cultiva, inclusive, uma planta, uma flor, tudo isso está falando de dentro para fora, está expondo, inclusive, o que realmente tem valor na sua vida. Se você começa a perceber isso, dar valor, que ao invés de você economizar no seu tempo próprio, no seu próprio tempo, mas se você fizer do seu momento de 5 minutos, você pode fazer esses 5 minutos valerem ouro, valer diamante. Eu gosto de trazer essa comparação para que você viaje um pouco na sua mente, porque senão nós ficamos muito no simples, e não que o simples é muito valioso, mas eu quero que você entenda a riqueza que existe no simples, inclusive. O simples, um diamante, mas quanto vale o diamante? Geralmente o diamante é minúsculo, mas ele tem muito valor. Então, que a sua vida comece a buscar uma frequência elevada, através não de compras
Não é isso. É através da sua frequência, é através do seu olhar, através das batidas do seu coração. Veja se faz sentido, vê se você consegue terminar o programa de hoje percebendo todo o teu ser. Lembra da tua coluna? As vértebras da coluna, elas falam com os nossos órgãos, elas contam sobre as nossas memórias. E aí, é possível que você fale, ih, Lúcia, mas eu já tenho isso, aquilo, aquele outro, estou toda meia travada. Respira, procura perceber, coloque as suas mãos que são sagradas, onde você toca, elas abençoam, elas curam, elas acolhem. Que tal você começar agora? Se tem alguma dificuldade em saber exatamente onde você trabalha, trabalhe sempre o chakra do seu coração. É aqui que tudo pode subir, descer e fluir. Então, que tal nós terminarmos juntos esse programa? Unindo as nossas mãos em oração e agradecendo. Agradecendo por estar aqui. Eu sou grata pela sua presença, pela sua audiência. Agradecer a Decorato, que é nosso parceiro fiel, semanal aqui. E lembrando que se você gostou desse programa, deixar seu like, seu coração. Nós agradecemos e com certeza esse vídeo chega em mais alguém que também vai poder curti-lo e desfrutá-lo. Eu quero agradecer mais uma vez e desejar que você tenha uma excelente semana. Que seu dia seja abençoado e próspero. E até semana que vem.